Olhe para sua mão agora. Não, sério mesmo. Pare o que está fazendo e apenas olhe para ela. A cor que você está vendo, seja ela um marfim pálido, um bronzeado dourado, um marrom rico ou um ébano profundo, está contando uma história. Uma história sobre onde seus ancestrais viveram há milhares de anos atrás, que desafios eles enfrentaram e como se adaptaram para sobreviver em lugares que deveriam tê-los matado. Aqui está algo que pode explodir sua mente. Se você tem pele clara, pele pálida, o que chamamos de pele branca, você está olhando para um dos desenvolvimentos evolutivos mais recentes da história humana. Não estamos falando de algo antigo. Estamos falando de algo mais novo que a agricultura, mais novo que as cidades, mais novo que a cerâmica. Na grande linha do tempo da humanidade, a pele branca simplesmente apareceu recentemente. Muito recentemente, cada ser humano vivo hoje, todos os 8 bilhões de nós, tinha ancestrais na África há cerca de 200 mil anos, e cada um desses ancestrais tinha pele escura. Pele marrom escura, rica em melanina projetada para o sol equatorial intenso. Esse era o padrão, o original, a linha de base para como a pele humana se parecia. Então, o que aconteceu? Como alguns humanos acabaram parecendo tão radicalmente diferentes? Por que suecos não se parecem em nada com nigerianos quando somos todos da mesma espécie? Todos descendentes da mesma população africana? A resposta não é o que você pode pensar. Não é sobre raças diferentes, evoluindo separadamente por milhões de anos. Não é sobre diferenças biológicas fundamentais. É sobre algo muito mais fascinante. É sobre sobrevivência desesperada em novos ambientes hostis, sobre a incrível capacidade do corpo humano de se adaptar e sobre mudanças tão dramáticas que reescreveram nosso DNA em apenas alguns milhares de anos. Se você está usando isso para adormecer, perfeito. É exatamente por isso que eu faço esses vídeos. Então talvez se inscreva e me diga onde você está e que horas são. Eu amo verificar os comentários e ver Tóquio ao amanhecer, Londres no almoço, Los Angeles apagando as luzes, todos assistindo a mesma história se desenrolar. Esta é uma história sobre migração, sobre humanos deixando o abraço quente da África e se aventurando em lugares frios e escuros onde o sol mal brilhava. Lugares que deveriam tê-los matado. E em um sentido muito real, esses lugares estavam matando-os até que seus corpos mudaram. Até que mutações aleatórias e acidentais deram a algumas pessoas uma vantagem de sobrevivência tão poderosa que em poucos milhares de anos, populações inteiras haviam se transformado. A ciência por trás da cor da pele acaba sendo muito mais complexa e fascinante do que qualquer um percebeu até muito recentemente. Não é apenas sobre um gene ou uma mudança simples. É sobre múltiplas mutações genéticas acontecendo em diferentes populações em diferentes momentos, todas resolvendo o mesmo problema de maneiras ligeiramente diferentes. É sobre vitamina D e folato, sobre raquitismo e defeitos congênitos, sobre mães tentando manter seus bebês vivos através de brutais invernos do norte. E aqui está o que torna essa história perfeita para adormecer. Ela não é apressada. A evolução nunca é. Vamos viajar lentamente através de 50 mil anos de história humana, seguindo nossos ancestrais, enquanto eles se espalharam pelo globo, observando sua pele gradualmente clarear em resposta às novas condições de luz solar. Vamos conhecer as pessoas específicas cujas mutações genéticas tornaram a pele pálida possível. Vamos descobrir por que algumas populações se tornaram brancas enquanto outras não, mesmo vivendo em latitudes similares. Vamos descobrir o papel surpreendente que a agricultura desempenhou em acelerar essas mudanças. Mais importante, vamos entender o que a cor da pele realmente significa e o que ela não significa. Porque aqui está a coisa que a genética moderna provou, além de qualquer dúvida. As diferenças físicas que podemos ver entre populações humanas, as coisas em torno das quais construímos sistemas inteiros de discriminação, representam a menor fração do nosso código genético. Estamos falando de um punhado de genes de cerca de 20 mil. A grande maioria da diversidade genética humana existe dentro das populações, não entre elas. Mas esta noite, não estamos aqui para sociologia ou política. Estamos aqui pela história.
A história científica, arqueológica e genética real de como os humanos se tornaram brancos. É uma história de detetive escrita no DNA, reunida por cientistas ao longo de décadas de pesquisa meticulosa. E é muito mais interessante do que qualquer versão simplificada que você possa ter ouvido antes. Então fique confortável, relaxe seus ombros, deixe sua respiração desacelerar. Estamos prestes a viajar no tempo, até quando todos os humanos eram escuros, e seguir a jornada que levou alguns deles a se transformarem em algo novo. Uma jornada de sobrevivência, adaptação e a incrível flexibilidade do corpo humano. O mistério escrito em sua pele está prestes a ser revelado. Nossas origens africanas. Quando todos os humanos eram escuros. Antes que alguém fosse branco, antes que alguém fosse pálido, antes que a cor da pele se tornasse algo em que os humanos sequer pensassem, éramos todos escuros. Cada um de nós, seus ancestrais, meus ancestrais, os ancestrais de todos. Por volta de 300 mil anos atrás, nas paisagens ensolaradas da África, os humanos modernos emergiram. E todos tinham uma coisa em comum: pele marrom escura, rica em melanina, perfeitamente adaptada ao ambiente que os criou. Isso não foi aleatório. A evolução não faz nada aleatório quando a sobrevivência está em jogo. A pele escura era a solução para um problema muito específico. Um que mataria você se você errasse: o sol africano. Imagine o mundo que seus primeiros ancestrais habitavam. Não a África de hoje, embora partes dela permaneçam semelhantes, mas a África do Pleistoceno Médio. Pastagens se estendendo até o horizonte, quebradas por árvores de acácia espalhadas e afloramentos rochosos. O sol equatorial batendo com uma intensidade difícil de compreender se você nunca o experimentou. Ao meio-dia quase não há sombra. O sol está diretamente acima e a radiação UV derrama como um fogo invisível. É aqui que os humanos evoluíram. Não em florestas onde copas grossas filtram a luz solar. Não em zonas temperadas onde as nuvens fornecem alívio regular, mas nas savanas abertas da África Equatorial, onde nossos ancestrais haviam deixado as árvores para trás e estavam aprendendo a andar eretos através de pastagens expostas. Aquela postura ereta mudou tudo. Quando nossos ancestrais símios andavam de quatro, a maior parte da superfície do corpo estava sombreada pelo próprio tronco. O sol atingia principalmente suas costas, e pelos corporais grossos forneciam proteção adicional. Mas quando nossos ancestrais se levantaram e perderam a maior parte dos pelos do corpo, provavelmente para melhorar a eficiência de resfriamento através da transpiração, eles expuseram quantidades massivas de pele diretamente ao sol. Isso criou uma crise. A radiação UV não é apenas desconfortável, é destrutiva no nível molecular. Quebra ligações químicas. Danifica o DNA. Mais criticamente para nossos ancestrais, destrói o folato, uma vitamina B absolutamente essencial para a sobrevivência humana. O folato faz algo notável. Protege o DNA durante a divisão celular, especialmente durante a rápida divisão celular que acontece quando os embriões estão se formando. Sem folato adequado, os tubos neurais não se fecham adequadamente. As espinhas não se formam corretamente. As gravidezes falham. Mesmo em adultos, a deficiência de folato causa anemia, fraqueza, incapacidade de cicatrizar feridas adequadamente. No ambiente hostil da África pré-histórica, a deficiência de folato era uma sentença de morte. O sol africano destrói o folato. Estudos mostram que apenas algumas horas de exposição intensa aos raios UV podem degradar os níveis de folato na corrente sanguínea em mais da metade. Agora imagine que você é um humano primitivo, passando 12 horas por dia ao ar livre caçando, coletando, viajando entre fontes de água. Sem proteção, suas reservas de folato seriam esgotadas constantemente. Entre a melanina, o filtro solar perfeito da natureza. A melanina é um pigmento produzido por células especializadas chamadas melanócitos, na camada mais profunda da sua pele. Ela vem em diferentes formas, mas a mais importante para a proteção UV é a eumelanina, o pigmento marrom-preto que dá à pele seus tons mais escuros. A eumelanina age como bilhões de pequenos guarda-chuvas espalhados por toda a sua pele, absorvendo e dissipando a radiação UV
antes que ela possa penetrar nas camadas mais profundas, onde residem vasos sanguíneos e células ricas em DNA. Quanto mais melanina você tem, mais proteção. A pele marrom escura pode absorver e neutralizar a radiação UV dezenas de vezes mais efetivamente do que a pele pálida. Não é perfeito. Nada na evolução é, mas é notavelmente eficaz. Eficaz o suficiente para que os primeiros humanos com pele mais escura pudessem passar dias inteiros sob o sol africano sem sofrer depressão de folato. Isso não era apenas vantajoso, era obrigatório. No ambiente onde os humanos evoluíram, a pele escura era a diferença entre reprodução bem-sucedida e extinção genética. Mulheres com melanina insuficiente teriam taxas mais altas de falha na gravidez e defeitos congênitos. Crianças com pele pálida seriam mais suscetíveis a queimaduras solares, danos à pele e os efeitos a longo prazo da exposição aos raios UV. Adultos sofreriam deficiência de folato e sua cascata de problemas de saúde. A seleção natural não brinca com problemas tão fundamentais. Qualquer variação genética que aumentasse a produção de melanina se espalharia pela população rapidamente. Em apenas algumas milhares de gerações, basicamente nada em tempo evolutivo, todos os humanos vivendo na África Equatorial teriam pele escura. E todos tinham. Cada humano anatomicamente moderno que viveu na África, antes das grandes migrações, tinha pele marrom escura. A evidência genética é inequívoca. As variações nos genes que controlam a produção de melanina, as mutações que mais tarde criariam pele mais clara, nenhuma delas existia ainda. Ou se existiam como mutações aleatórias, eram selecionadas contra, eliminadas porque reduziam a aptidão no ambiente africano. Pense no que isso significa. Pelos primeiros 240 mil anos da existência humana moderna, talvez mais, a cor da pele não era variável. Não era um marcador de diferentes populações ou diferentes grupos. Cada humano que olhava para outro humano via alguém cuja pele era aproximadamente do mesmo tom que a sua. A pele escura não era um traço que precisava de explicação. Era simplesmente como os humanos se pareciam. A vida nessas primeiras populações africanas era dura, mas gerenciável. Seus ancestrais não estavam lutando contra seu ambiente. Eles estavam adaptados a ele. Eles podiam caçar durante o calor do dia, sem sofrer danos do sol. Eles podiam coletar alimentos vegetais em áreas expostas, sem se preocupar com a radiação UV, destruindo nutrientes essenciais em seus corpos. As mulheres podiam carregar gravidezes com sucesso, produzindo crianças saudáveis com sistemas nervosos adequadamente formados. A evidência arqueológica deste período mostra humanos prosperando, não apenas sobrevivendo, mas desenvolvendo tecnologias e estruturas sociais cada vez mais sofisticadas. Eles estavam fazendo ferramentas especializadas, caçando grandes animais, coletando recursos vegetais diversos. Eles estavam criando arte. Pelo menos 100 mil anos atrás, e provavelmente antes, eles estavam desenvolvendo as redes sociais complexas que eventualmente lhes permitiriam se espalhar por todo o planeta. E através de tudo isso, através de todos esses avanços em tecnologia e cultura, sua pele permaneceu consistentemente escura. Porque na África, sob aquele sol equatorial intenso, a pele escura era simplesmente o que funcionava. Mas a cor da pele faz mais do que apenas proteger o folato. É um ato de equilíbrio, um compromisso entre necessidades concorrentes. Porque enquanto a radiação UV é perigosa, ela também é essencial. Os humanos precisam da luz solar para produzir vitamina D, um nutriente crucial para o desenvolvimento ósseo, função imunológica e dezenas de outros processos fisiológicos. A radiação UV atingindo a pele desencadeia uma reação química que sintetiza a vitamina D. Na África Equatorial, isso nunca foi um problema. O sol é tão intenso que até mesmo a pele fortemente pigmentada produz vitamina D adequada. Seus ancestrais de pele escura obtinham toda a vitamina D de que precisavam, apesar das propriedades bloqueadoras de UV de sua melanina. O sol era forte o suficiente para penetrar até mesmo o melhor filtro solar da natureza. Este é o ponto-chave. No ambiente onde os humanos evoluíram, a pele escura representava o equilíbrio ideal. Proteção máxima contra danos UV,
mas ainda penetração UV suficiente para manter a produção de vitamina D. Era a solução cachinhos dourados. Não muito UV passando, não muito pouco, na medida certa. Seus primeiros ancestrais não pensavam sobre nada disso, é claro. Eles não sabiam sobre melanina ou folato ou vitamina D. Eles apenas viviam sob o sol africano geração após geração, moldados por forças que não podiam ver ou entender. Mas essas forças eram reais e eram poderosas. Elas escreveram o primeiro capítulo da cor da pele humana em pigmento marrom escuro. Então, por volta de 60 mil anos atrás, alguns daqueles africanos de pele escura fizeram algo sem precedentes. Eles partiram. Pequenos grupos, provavelmente apenas algumas centenas de indivíduos no início, cruzaram da África para a Península Arábica e além. Eles carregavam consigo todas as adaptações genéticas e culturais que os haviam tornado bem-sucedidos na África, incluindo sua pele escura. Eles não sabiam ainda, mas estavam carregando uma adaptação que era perfeita para a África e cada vez mais problemática para todos os outros lugares para onde estavam prestes a ir. A história de como a cor da pele humana se diversificou, como algumas populações se tornaram pálidas enquanto outras permaneceram escuras, começa com essa migração, com pessoas de pele escura caminhando para ambientes onde a própria escuridão se tornaria uma responsabilidade. Mas estamos nos adiantando. Por enquanto, descanse neste conhecimento de que a adaptação humana mais profunda e antiga, aquela que todos carregávamos por centenas de milhares de anos, era a pele escura. Pele rica, cheia de melanina, adaptada ao sol marrom escura. Antes de sermos qualquer outra coisa, antes de sermos diversos, antes de estarmos espalhados pelo mundo, éramos todos escuros. Todos filhos do sol africano, todos carregando o mesmo pigmento protetor que nossos ancestrais precisavam para sobreviver no lugar onde a humanidade nasceu. Essa escuridão não é uma variação ou um desvio, é a condição humana original, a linha de base da qual tudo mais emergiu. E de seu próprio jeito, isso é lindo. Todos começamos do mesmo lugar, pintados nos mesmos tons, protegidos pelos mesmos escudos moleculares que nossos primeiros ancestrais evoluíram sob os céus humanos mais antigos. A grande migração, deixando a terra natal ensolarada. Então seus ancestrais sobreviveram ao gargalo. Eles passaram por 117 mil anos de quase extinção. Suas populações explodiram, espalhando-se pela África, desenvolvendo novas tecnologias e sistemas sociais complexos. Por centenas de milhares de anos, eles prosperaram no continente onde a humanidade nasceu. Então, por volta de 70 a 100 mil anos atrás, algo notável aconteceu. Um pequeno grupo decidiu partir. Não todos os humanos, nem mesmo a maioria dos humanos. Apenas algumas centenas de indivíduos que se afastaram de tudo que seus ancestrais conheciam e se aventuraram em território completamente desconhecido. Por que alguém faria isso? Por que deixar a África, onde os humanos haviam vivido com sucesso por milhões de anos, onde o clima era familiar, onde as pessoas sabiam quais plantas eram comestíveis e quais animais eram perigosos? A resposta honesta é que não sabemos com certeza. Mas podemos fazer algumas suposições educadas, baseadas no que sabemos sobre o comportamento humano e as condições ambientais da época. Primeiro, o clima estava mudando novamente. Não catastroficamente como durante o gargalo, mas o suficiente para importar. A África estava experimentando ciclos de expansão e contração em zonas habitáveis. Durante períodos úmidos, o Saara se tornaria verde, tornando-se um paraíso de pastagens cheio de lagos e rios. Durante períodos secos, ele se contrairia de volta ao deserto que conhecemos hoje. Esses ciclos criaram um tipo de efeito de bombeamento. Quando as condições eram boas, as populações se expandiriam para o norte. Quando as condições se deterioravam, elas se contrairiam de volta ao sul, mas nem sempre completamente. Alguns grupos ficariam presos em refúgios ao longo das bordas. Alguns encontrariam maneiras de continuar avançando em vez de recuar. E alguns descobririam que as terras além da África, embora diferentes, também eram habitáveis. Segundo, as populações humanas estavam crescendo.
Por volta de 70 mil anos atrás, a África provavelmente abrigava centenas de milhares de pessoas, talvez mais. Isso pode não parecer muito comparado aos bilhões de hoje. Mas para caçadores-coletores que precisavam de grandes territórios para sustentar cada grupo, estava ficando lotado. A competição pelas melhores áreas de caça e coleta estava se intensificando. Grupos jovens, especialmente homens jovens procurando estabelecer seus próprios territórios e famílias, sentiriam a pressão. Mudar-se para terras inexploradas poderia ter parecido menos arriscado do que lutar por recursos cada vez mais contestados em casa. Terceiro, os humanos haviam se tornado realmente bons em se adaptar a novos ambientes. Os descendentes dos sobreviventes do gargalo haviam refinado suas habilidades de sobrevivência por centenas de milhares de anos. Eles sabiam como ler paisagens, identificar novas fontes de alimento, desenvolver novas estratégias de caça. O desconhecido não era tão assustador para eles quanto poderia ter sido para seus ancestrais. Eles tinham as ferramentas, tanto físicas quanto mentais, para enfrentar o desafio. E quarto, há algo na natureza humana que simplesmente quer ver o que está além da próxima colina. Chame isso de curiosidade, chame de inquietação, chame de instinto explorador. Seja lá como você chame, é uma parte fundamental do que nos torna humanos. Quando esses indivíduos começaram a caminhar para o norte da África, eles mudaram o curso da história humana para sempre. A migração inicial provavelmente não foi dramática. Ninguém acordou uma manhã e decidiu deixar a África permanentemente. Foi gradual, geração após geração, grupos se movendo um pouco mais para o norte, estabelecendo acampamentos sazonais que se tornaram assentamentos permanentes, descobrindo novos territórios e decidindo ficar. A primeira rota de saída foi provavelmente através do Oriente Médio. Durante períodos climáticos favoráveis, a Península Arábica não era o deserto hostil que é hoje. Era uma pastagem pontilhada de lagos e atravessada por rios. Sítios arqueológicos deste período mostram que os humanos estavam seguindo essas fontes de água, rastreando os rebanhos de grandes mamíferos que pastavam ao longo dos corredores férteis. Alguns grupos viajavam ao longo da costa, seguindo o litoral do Mar Vermelho e depois ao redor da Península Arábica. Esta rota costeira tinha enormes vantagens. Frutos do mar forneciam proteína confiável mesmo quando os animais terrestres eram escassos. Ambientes costeiros eram menos sujeitos às variações sazonais extremas, que tornavam as áreas interiores desafiadoras. E a própria costa servia como uma ferramenta natural de navegação. Basta manter a água à esquerda e continuar andando. Você não pode se perder. Esses migrantes costeiros se tornaram especialistas em um novo tipo de exploração de recursos. Eles aprenderam a ler as marés, a identificar moluscos comestíveis, a pegar peixes em águas rasas. Sítios arqueológicos ao longo de antigas costas, agora submersas pelo aumento do nível do mar, mostram evidências de processamento sofisticado de frutos do mar. Estes não eram refugiados desesperados, sobrevivendo com o que pudessem encontrar. Estes eram especialistas qualificados, desenvolvendo novas tecnologias e novas cozinhas. Eles estavam inovando, adaptando, prosperando em ambientes que seus ancestrais nunca haviam conhecido. Outros grupos se moveram para o interior seguindo vales de rios para o coração da Ásia. A rota ao longo do Golfo Pérsico, subindo pelos rios Tigre e Eufrates até a Mesopotâmia, e além se tornou uma importante rodovia para a migração humana. Esses vales de rios eram oásis de fertilidade em paisagens de outra forma desafiadoras. Eles forneciam água, caça, plantas comestíveis e caminhos naturais através de montanhas e desertos que teriam sido impossíveis de outra forma. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Esses migrantes estavam caminhando para um mundo que já tinha pessoas nele. Lembra daqueles neandertais e denisovanos de que falamos? Os descendentes das populações pós-gargalo que haviam deixado a África centenas de milhares de anos antes. Eles ainda estavam por aí, ainda prosperando na Europa e Ásia, e não estavam necessariamente felizes com os novos chegados se mudando para seus territórios. O registro arqueológico mostra que humanos modernos e neandertais
coexistiram no Oriente Médio por milhares de anos, não necessariamente pacificamente, não necessariamente como inimigos, mas definitivamente interagindo. Sabemos que eles se cruzaram porque humanos modernos de ascendência europeia e asiática carregam DNA de Neandertal. Esses encontros genéticos provavelmente representaram tudo, desde conflito violento até relacionamentos comerciais pacíficos, até romance e casamento entre grupos. Os denisovanos também estavam lá, espalhados pela Ásia, da Sibéria ao Sudeste Asiático. Humanos modernos os encontraram em vários locais ao longo de milhares de anos. Como os neandertais, os denisovanos também se cruzaram com humanos modernos. Seu legado genético sobrevive em populações asiáticas, australianas e das ilhas do Pacífico modernas. Alguns desses genes herdados acabaram sendo incrivelmente valiosos, fornecendo adaptações a alta altitude, resistência a certas doenças e outras vantagens de sobrevivência que ainda estão ajudando as pessoas hoje. À medida que os humanos modernos continuavam se espalhando, eles encontraram uma variedade impressionante de ambientes. Grupos se movendo para o norte na Ásia Central enfrentaram vastas pastagens chamadas estepes, planícies ondulantes sem fim, onde a sobrevivência dependia de seguir rebanhos migratórios de cavalos, bisontes e mamutes. O clima era hostil, com invernos brutais e verões breves e intensos, mas a caça era espetacular se você tivesse as habilidades para explorá-la. Outros grupos se moveram para o leste, no que é agora a China e o Sudeste Asiático. Essas regiões ofereciam um conjunto completamente diferente de desafios e oportunidades. Florestas densas cheias de plantas e animais desconhecidos, sistemas fluviais propensos a inundações, doenças tropicais que nunca haviam existido na África, climas de monções com estações úmidas e secas extremas. Os grupos que tiveram sucesso nesses ambientes tiveram que desenvolver estratégias de sobrevivência totalmente novas. Ainda outros se moveram para o norte na Europa, entrando em territórios dominados por neandertais que estavam lá há centenas de milhares de anos. Esses encontros parecem ter sido particularmente significativos. O registro arqueológico mostra que humanos modernos e neandertais viveram em proximidade próxima em lugares como o Oriente Médio e o sul da Europa por milhares de anos. Eles usavam ferramentas semelhantes, caçavam presas semelhantes, até pareciam compartilhar algumas práticas culturais. Mas algo sobre os humanos modernos lhes deu uma vantagem. Talvez fossem habilidades de comunicação um pouco melhores, talvez fossem estruturas sociais mais flexíveis, que permitiam que grupos maiores cooperassem. Talvez fosse apenas sorte de estar nos lugares certos quando as condições climáticas mudaram. Qualquer que seja a razão, os humanos modernos gradualmente se expandiram enquanto os neandertais se contraíram. Por volta de 40 mil anos atrás, os neandertais haviam desaparecido da maior parte de sua antiga extensão, resistindo em alguns refúgios na Espanha e nos Balcãs antes de desaparecer completamente por volta de 30 mil anos atrás. O ritmo da migração foi de tirar o fôlego em termos evolutivos, mas glacialmente lento em termos humanos. Levou milhares de anos para os humanos modernos se espalharem da África para a Austrália. Milhares mais para alcançar a Europa completamente. Muitos mais milhares para cruzar para as Américas. Pessoas individuais não viajaram essas distâncias inteiras. Foi uma corrida de revezamento multigeracional, com cada geração se movendo um pouco mais para novos territórios, estabelecendo novos assentamentos que se tornaram pontos de partida para a próxima onda de exploradores. E com cada novo ambiente, a seleção natural estava trabalhando. Os humanos que deixaram a África carregavam consigo a mesma pele escura que havia protegido seus ancestrais da intensa luz solar tropical por milhões de anos. Essa cor de pele era perfeita para a África. Estava prestes a se tornar um problema sério, porque quanto mais ao norte esses migrantes viajavam, menos luz solar eles recebiam. E quanto menos luz solar recebiam, mais difícil se tornava para sua pele escura produzir vitamina D suficiente. Isso estava preparando uma crise biológica que mudaria fundamentalmente a aparência dos humanos. Mas antes de chegarmos a essa crise, e como os humanos a resolveram, tire um momento para imaginar o que esses primeiros migrantes experimentaram.
deixando para trás tudo que era familiar, caminhando para paisagens que nenhum humano jamais havia visto, encontrando animais que nunca haviam aprendido a temer as pessoas, provando plantas que nenhuma língua humana jamais havia tocado, encontrando rios que ninguém havia nomeado, montanhas que ninguém havia escalado. Cada dia trazia algo novo. Cada estação apresentava desafios diferentes. Estes não eram apenas sobreviventes. Estes eram pioneiros empurrando a humanidade para cada canto do mundo habitável. E eles ainda estavam mudando, ainda evoluindo, ainda se adaptando a quaisquer desafios que seus novos lares apresentassem. O palco estava montado para uma das transformações mais dramáticas da história humana, a perda da própria coisa que havia definido os humanos desde o início, sua pele escura. A crise da vitamina D, uma questão de vida ou morte. Então seus ancestrais chegaram ao norte, saindo da África, atravessando o Oriente Médio e, eventualmente, chegando à Europa e Ásia Central. Eles estavam carregando a mesma pele escura que havia protegido seus ancestrais africanos por milhões de anos. Pele linda, rica em melanina, perfeitamente adaptada para a vida sob o sol africano. E aquela pele estava prestes a se tornar uma sentença de morte. Aqui está a coisa que ninguém te conta sobre migração humana. Não é apenas sobre encontrar novo território e descobrir como caçar animais diferentes. É sobre seu corpo estar repentinamente em um ambiente para o qual ele nunca foi projetado. E para humanos de pele escura se movendo para latitudes do norte, o desafio mais crítico não era o frio, não eram as diferentes fontes de alimento, nem mesmo a megafauna da Era do Gelo. Era algo muito mais invisível, muito mais insidioso. Era a luz solar, ou melhor, a falta dela. Vamos falar sobre vitamina D. E antes que seus olhos vidrem, porque isso soa como um comercial de suplemento, entenda isto: a vitamina D não é realmente uma vitamina. É um hormônio crucial que seu corpo fabrica quando os raios ultravioleta B do sol atingem sua pele. Sem ela, você não apenas se sente um pouco cansado ou fica doente com mais frequência. Sem ela, seu corpo fundamentalmente para de funcionar adequadamente. A vitamina D regula a absorção de cálcio. Sem vitamina D adequada, seu corpo não pode puxar cálcio de sua comida para sua corrente sanguínea. E sem cálcio, seus ossos não se mineralizam adequadamente. Eles permanecem macios, fracos, propensos à deformidade e fratura. Em crianças, isso causa uma doença chamada raquitismo. Pernas que se curvam para fora sob o peso do corpo em crescimento. Costelas que desenvolvem protuberâncias e depressões anormais. Crânios que amolecem e se deformam. Espinhas que se curvam e comprimem. Em adultos, a condição é chamada osteomalacia. Seus ossos existentes começam a perder seu conteúdo mineral, tornando-se progressivamente mais fracos, mesmo sem qualquer lesão óbvia. Fraturas acontecem de atividades normais. Ossos doem constantemente. Músculos enfraquecem, porque o cálcio também é essencial para a contração muscular. Mas fica pior, muito pior. A vitamina D é crítica para a função imunológica. Sem ela, a capacidade do seu corpo de combater infecções despenca. Pessoas com deficiência grave ficam doentes constantemente e não se recuperam adequadamente. Feridas não cicatrizam. Infecções respiratórias que seriam aborrecimentos menores se tornam doenças que ameaçam a vida. Nos ambientes perigosos e cheios de doenças da Europa e Ásia pré-históricas, isso sozinho teria sido devastador. O hormônio também regula o crescimento celular e ajuda a prevenir a proliferação celular descontrolada. Pessoas com deficiência crônica de vitamina D mostram taxas aumentadas de vários cânceres. Seus sistemas cardiovasculares não funcionam de forma ideal. Seus cérebros não produzem neurotransmissores eficientemente, levando a depressão, comprometimento cognitivo e atrasos de desenvolvimento em crianças. Mas o efeito absolutamente pior, aquele que tornou a deficiência de vitamina D uma crise evolutiva direta, foi o que ela fez com a capacidade das mulheres de dar à luz. Imagine isto. Você é uma jovem mulher vivendo no que é agora a Alemanha, talvez 40 mil anos atrás. Você sobreviveu à infância, o que não foi pouca coisa. Você aprendeu a caçar e coletar neste ambiente frio e sazonal. Você encontrou um companheiro e agora está grávida do seu primeiro filho.
Você deveria estar otimista. Seu grupo tem comida armazenada para o inverno. A caverna em que você está se abrigando é segura. Tudo parece preparado para o sucesso. Mas você cresceu com exposição insuficiente à luz solar. Sua pele escura, perfeita para a África, bloqueou a maioria dos fracos raios UV que conseguiram chegar até você através das nuvens durante os curtos verões do norte. Ano após ano, seu corpo lutou para produzir vitamina D suficiente. Ano após ano, seus ossos não se mineralizaram direito. Os efeitos foram sutis no início. Talvez você fosse um pouco mais baixa do que deveria ser. Talvez você ficasse doente com mais frequência. Talvez você se sentisse cansada muito. Mas você sobreviveu. Você se adaptou. Você pensou que estava bem. Então você entra em trabalho de parto. E sua pelvis, que se desenvolveu sem vitamina D adequada durante sua infância e adolescência, não está formada corretamente. O raquitismo a deformou apenas o suficiente. O canal de parto é muito estreito. Os ossos posicionados em ângulos ligeiramente errados. O bebê não pode passar. No mundo moderno, isso significa uma cesariana. Na Europa pré-histórica, isso significava morte, tanto da mãe quanto da criança. Tudo por causa da luz solar e melanina, e uma incompatibilidade entre os dois. Isso não era raro. Isso não era uma tragédia ocasional. Evidências arqueológicas de populações do norte primitivas mostram altas taxas de deformidades pélvicas consistentes com raquitismo infantil. Restos esqueléticos mostram os sinais reveladores. Pernas arqueadas, costelas deformadas, anormalidades ósseas que teriam tornado o parto extraordinariamente perigoso. Aqui está o que torna isso absolutamente brutal. As mulheres que morreram dessa maneira eram as saudáveis. Elas eram as que sobreviveram à infância, que chegaram à idade reprodutiva, que encontraram companheiros e conceberam com sucesso. Elas fizeram tudo certo, e então seu esqueleto, moldado por anos de deficiência de vitamina D, as matou durante o processo biológico mais fundamental de todos. A matemática era devastadora. Se mesmo uma fração das mulheres em cada geração morresse dessa maneira, e se as sobreviventes tivessem menos filhos por causa de problemas de saúde, sistemas imunológicos enfraquecidos e infecções repetidas, a população não poderia se sustentar. Os grupos encolheriam. A diversidade genética diminuiria. Em poucos milhares de anos, humanos de pele escura em latitudes do norte simplesmente seriam extintos. E ainda assim, obviamente, eles não foram extintos. Você está vivo, possivelmente lendo isso com pele pálida ou marrom clara, que conta a história de como seus ancestrais resolveram essa crise. Mas estamos nos adiantando. Primeiro, entenda o quão severo era o problema da vitamina D em latitudes do norte. Na África Equatorial, o sol está diretamente acima o ano todo. A radiação UV é intensa e constante. Mesmo a pele muito escura carregada de melanina, que bloqueia a maioria dos raios UV, ainda permite penetração suficiente para produzir vitamina D adequada. Seus ancestrais africanos podiam fazer toda a vitamina D de que precisavam com apenas alguns minutos de exposição ao sol por dia. Mude para o norte da Europa e a física muda completamente. O sol nunca fica diretamente acima. Seus raios viajam através de muito mais atmosfera antes de atingir o solo, filtrando a maior parte da radiação UVB necessária para a síntese de vitamina D. Durante o inverno, que pode durar 6 meses ou mais em altas latitudes, o ângulo do sol é tão baixo que virtualmente nenhuma produção de vitamina D ocorre, independentemente da cor da pele. Mesmo no verão, o sol é fraco e frequentemente escondido atrás de nuvens por dias ou semanas de cada vez. Faça o cálculo. A pele escura evoluiu para bloquear cerca de 90% da radiação UV. Isso é perfeito na África, onde os níveis de UV são altos o suficiente para que os 10% restantes ainda sejam suficientes para a produção de vitamina D. Mude para o norte da Europa, onde os níveis de UV podem ser apenas 10% do que são na África. E agora sua pele escura está deixando passar talvez 1% do nível africano original. Não é suficiente, nem perto disso. Evidências arqueológicas mostram essa crise se desenrolando em tempo real. Restos humanos modernos primitivos de regiões do norte mostram marcadores generalizados de deficiência de vitamina D. Análises ósseas revelam as assinaturas químicas de mineralização inadequada.
Deformidades esqueléticas consistentes com raquitismo infantil aparecem no registro fóssil à medida que os humanos se espalham para o norte. Evidências genéticas contam a mesma história. Quando os cientistas analisam DNA antigo dos primeiros europeus, eles encontram algo notável. Essas pessoas, as que primeiro se estabeleceram na Europa entre 40.000 e 10.000 anos atrás, elas ainda tinham os genes para a pele escura. Eles ainda não haviam desenvolvido as mutações para pigmentação mais clara, que eventualmente dominariam as populações europeias. Eles estavam tentando sobreviver com pele africana em condições europeias. E estavam pagando um preço terrível. Alguns grupos provavelmente tentaram adaptações comportamentais. Talvez passassem mais tempo ao ar livre, apesar do frio, maximizando qualquer exposição ao sol que pudessem obter. Talvez removessem mais roupas durante o verão, expondo o máximo de pele possível ao sol fraco. Talvez se estabelecessem preferencialmente em áreas com clima ensolarado mais confiável. Mas o comportamento só pode compensar até certo ponto. Você não pode forçar seu corpo a produzir vitamina D a partir de radiação UV insuficiente. Você não pode pensar seu caminho para ossos mais fortes ou uma pelvis adequadamente formada. As leis da bioquímica e da física não se importam com adaptações culturais. Esta era uma crise que exigia uma solução biológica. O corpo humano precisava mudar. Precisava se tornar mais eficiente em capturar a escassa radiação UV disponível em latitudes do norte. A seleção natural precisava favorecer indivíduos cuja pele fosse um pouco mais clara, um pouco mais transparente aos raios UV. E essa pressão de seleção precisava ser poderosa o suficiente para superar a enorme desvantagem da pele mais clara em ambientes de UV alto, forte o suficiente para espalhar novas mutações pela população em apenas alguns milhares de anos. Precisava ser literalmente uma questão de vida ou morte. E era. Mulheres com pele ligeiramente mais clara podiam produzir mais vitamina D. Seus ossos se desenvolviam mais normalmente. Suas pelvis se formavam adequadamente. Elas podiam sobreviver ao parto e criar filhos enquanto suas contrapartes de pele mais escura morriam no trabalho de parto ou lutavam com doenças crônicas e abortos repetidos. A pressão de seleção foi enorme, provavelmente mais forte do que quase qualquer outra força agindo sobre as populações humanas na época. E quando a seleção natural empurra tão forte, a evolução responde rápido. O palco estava montado para uma das transformações evolutivas mais rápidas da história humana. A genética da cor da pele. Mutações que mudaram tudo agora. Aqui é onde a história fica molecular, onde a pressão evolutiva encontra o acaso e muda a aparência de populações inteiras para sempre. Seus ancestrais estão vivendo no norte da Europa e norte da Ásia. Eles estão lá há milhares de anos, lutando com a crise da vitamina D, perdendo filhos para raquitismo e complicações no parto. A seleção natural está gritando por uma solução. Mas a evolução não planeja, ela não projeta, ela apenas espera por mutações aleatórias e depois decide quais conseguem sobreviver. E então, em algum indivíduo cujo nome nunca saberemos, em algum grupo cuja localização só podemos adivinhar, um erro de cópia aconteceu. Profundamente no código genético, em um gene chamado CLC24A5, uma única letra mudou. Um nucleotídeo de 3 bilhões, o equivalente molecular de um erro de digitação em uma enciclopédia. Este gene codifica uma proteína envolvida na produção de melanina, o pigmento que torna a pele escura. E essa única pequena mudança, essa substituição de uma única letra, reduziu a produção de melanina em cerca de 30 a 40%. A pessoa nascida com essa mutação teria sido visivelmente mais clara do que seus pais, não branca como os europeus do norte modernos, mas distintamente mais pálida, diferente o suficiente para ser notável em uma população onde todos os outros eram marrom escuro ou preto. Na maioria dos lugares, na maioria das vezes na história humana, essa mutação não teria significado nada. Talvez uma ligeira desvantagem, na verdade, já que a pele mais clara é mais vulnerável a danos do sol. O indivíduo poderia tê-la passado para alguns descendentes, e então ela teria desaparecido, diluída de volta no pool genético. Mas lembre-se de onde estamos. Latitudes do norte, baixa radiação UV, populações sofrendo de deficiência crônica de vitamina D.
E aqui vem um indivíduo cuja pele mais clara permite que seu corpo sintetize vitamina D mais eficientemente do que qualquer um ao seu redor. Eles eram mais saudáveis. Seus ossos eram mais fortes. Se fossem do sexo feminino, tinham gravidezes mais fáceis e bebês mais saudáveis. Se fossem do sexo masculino, eram mais vigorosos, mais propensos a sobreviver aos invernos, mais atraentes para potenciais companheiros. Eles tinham mais filhos, e crucialmente esses filhos herdaram a mutação e tiveram as mesmas vantagens. Em poucas dezenas de gerações, talvez 1000 anos, essa única mutação havia se espalhado por toda a população. Não porque alguém decidiu que a pele mais clara era melhor, não por causa da cultura ou preferência ou escolha consciente. Simplesmente porque indivíduos carregando essa mutação eram ligeiramente mais propensos a sobreviver e se reproduzir do que aqueles que não a tinham. Esta é a seleção natural em sua forma mais pura. Uma mudança genética aleatória encontrando uma pressão ambiental e se espalhando por uma população porque resolve um problema de sobrevivência. Mas SLC24A5 não estava trabalhando sozinho. Era apenas o começo. Na mesma época, ou talvez alguns milhares de anos depois, outras mutações estavam surgindo em outros genes. SLC45A2, outro gene envolvido na produção de melanina, sofreu sua própria mudança aleatória. Essa mutação reduziu ainda mais a pigmentação, afetando particularmente a cor da pele e do cabelo. Indivíduos carregando tanto as mutações de SLC24A5 quanto de SLC45A2 eram ainda mais claros do que aqueles com apenas uma. Então vieram mudanças no TYP1, um gene que afeta o tipo de melanina produzida, e OCA2, que não apenas influencia a cor da pele, mas também a cor dos olhos, razão pela qual esses traços muitas vezes mudam juntos nas populações. Cada mutação por si só tinha um efeito relativamente pequeno, mas juntas eram transformadoras. Uma pessoa carregando mutações em todos esses 4 genes poderia ser dramaticamente mais clara do que seus ancestrais apenas alguns milhares de anos antes. E aqui está o que é realmente selvagem. Essas mutações não aconteceram todas no mesmo lugar ou ao mesmo tempo. A arqueologia genética nos mostra que diferentes populações desenvolveram pele mais clara através de diferentes caminhos genéticos. A mutação em SLC24A5, que é comum em europeus, está quase completamente ausente nas populações do leste asiático. Mas os asiáticos orientais também têm pele clara. Eles chegaram lá através de diferentes mutações em diferentes genes, particularmente em OCA2 e outros genes de pigmentação que ainda estamos identificando. Isto é evolução convergente. 2 populações separadas enfrentando pressões ambientais similares, evoluindo soluções similares através de mudanças genéticas completamente diferentes. É como 2 engenheiros resolvendo o mesmo problema com ferramentas diferentes. O resultado parece similar, mas o mecanismo é inteiramente diferente. Isso nos diz algo profundo. A mudança para a pele mais clara em populações do norte aconteceu independentemente várias vezes, em vários lugares. Não foi um único evento que se espalhou pelo mundo. Foi uma resposta universal à mesma pressão ambiental. A evolução encontrando a mesma solução, repetidamente porque funcionava. Agora vamos falar sobre escalas de tempo, porque é aqui que a história fica realmente interessante. Essas mutações são recentes, chocantemente recentes em termos evolutivos. A mutação SLC24A5, que é quase universal em europeus modernos, mostra sinais de seleção positiva, começando apenas cerca de 10.000 a 20.000 anos atrás. Algumas estimativas colocam ainda mais recentemente, talvez tão pouco quanto 6.000 a 8.000 anos atrás. Pense no que isso significa. 20.000 anos atrás, mesmo as populações vivendo no norte da Europa provavelmente ainda tinham pele relativamente escura. Não tão escura quanto africanos equatoriais, talvez, mas muito mais escura do que os europeus modernos. A pele pálida que associamos com europeus do norte hoje é uma inovação muito recente, mais nova que a cerâmica, mais nova que a agricultura em muitas regiões, mais nova que a maioria das grandes migrações humanas. Temos evidências físicas apoiando essa linha do tempo. O genoma europeu intacto mais antigo que sequenciamos, de um homem que viveu na Espanha há cerca de 7.000 anos, mostra que ele tinha pele escura e olhos azuis.
Uma combinação que parece estranha para nós hoje, mas provavelmente era comum na Europa antiga. Ele carregava os genes para olhos azuis, que haviam evoluído anteriormente, mas ainda não as mutações para a pele pálida. Isso significa que a cor da pele mudou mais rápido do que quase qualquer outro traço humano que podemos medir. Em apenas algumas centenas de gerações, populações foram de marrom escuro a pálido. Isso é velocidade relâmpago evolutiva. Por que tão rápido? Porque a pressão de seleção era intensa. Em latitudes do norte com luz solar limitada, a crise da vitamina D não estava apenas tornando a vida desconfortável. Estava matando pessoas. Especificamente, matando mulheres grávidas e crianças pequenas em taxas altas, o suficiente para criar pressão evolutiva massiva. Qualquer mutação que melhorasse a síntese de vitamina D, mesmo ligeiramente, proporcionava enormes vantagens de sobrevivência. Indivíduos carregando essas mutações poderiam ter tido 10, 20, talvez 30% mais sucesso reprodutivo do que aqueles sem elas. Ao longo de apenas 100 gerações, esse tipo de pressão de seleção pode transformar completamente a aparência de uma população. Mas aqui está o que realmente importa. O que você precisa entender enquanto adormece esta noite? Essas mudanças envolveram um número minúsculo de genes. A pesquisa atual sugere que a grande maioria da variação de cor da pele em humanos modernos é controlada por algo entre 15 e 30 genes. Provavelmente menos de 20 respondem pela maioria das diferenças visíveis. De aproximadamente 20 mil genes no genoma humano, talvez 20 controlem a cor da pele. Isso é 0,1%. 1/10% do seu código genético determina se você tem pele escura ou pele clara. Dito de outra forma, uma pessoa com pele muito escura e uma pessoa com pele muito pálida são geneticamente idênticas em 99,9% de seus genes. A diferença visível que parece tão significativa, que causou tanta divisão social e conflito ao longo da história, é o resultado de pequenos ajustes a uma fração microscópica do genoma humano. Estas são adaptações superficiais, literalmente superficiais, afetando apenas a superfície do corpo. Elas não são diferentes em princípio dos genes que determinam se você tem lóbulos de orelha presos ou soltos, se você pode enrolar a língua, se você tem cera de ouvido molhada ou seca. Apenas variações menores em uma espécie que é fundamentalmente geneticamente quase completamente idêntica em todas as populações. As mutações que mudaram a cor da pele não afetaram a inteligência, personalidade ou capacidade. Elas não poderiam ter. Esses traços são controlados por milhares de genes trabalhando em redes complexas. Você não pode mudá-los com um punhado de mutações, afetando a produção de pigmento em células da pele. O que mudou foi a produção de melanina. Nada mais. Um simples ajuste bioquímico em um único sistema fisiológico, tornando-se necessário devido a mudanças na exposição à radiação UV. Uma adaptação evolutiva tão direta e descomplicada quanto desenvolver pelagem mais escura em animais da floresta ou penas mais claras em pássaros do Ártico. Mas ao contrário desses animais, os humanos construíram hierarquias sociais inteiras em torno dessas variações superficiais. Nós criamos categorias, inventamos significados, construímos mitologias elaboradas para explicar diferenças que eram, na verdade, apenas adaptações simples aos níveis de luz solar. Nós transformamos um ajuste bioquímico menor em algo que imaginamos ser profundo e fundamental. A genética conta uma história diferente. Ela diz que essas mudanças foram recentes, superficiais, e evoluíram independentemente em múltiplas populações através de diferentes mutações. Ela diz que a cor da pele é uma das formas menos importantes pelas quais os humanos variam. Ela diz que temos lutado por milhares de anos por algo que importa geneticamente, falando quase tanto quanto a cor dos olhos ou a textura do cabelo. À medida que essas mutações se espalharam pelas populações do norte, elas estavam simplesmente resolvendo um problema, tornando possível para os humanos sobreviver e prosperar em ambientes de pouca luz, onde a pele mais escura de seus ancestrais havia se tornado uma responsabilidade. Nada mais, nada menos. Mas a história não estava acabada, porque algo mais estava prestes a acontecer, que aceleraria essas mudanças ainda mais rápido,
espalhando pele pálida pelas populações do norte em apenas alguns milhares de anos. A Revolução Agrícola estava chegando e estava prestes a mudar tudo, incluindo a cor da pele humana. Deixe seus olhos ficarem pesados agora. Deixe sua respiração desacelerar ainda mais. Amanhã, se você voltar, vamos explorar como a agricultura transformou não apenas a sociedade humana, mas a própria aparência dos humanos. Por enquanto, descanse sabendo que as mudanças que fizeram alguns humanos parecerem tão diferentes de outros foram recentes, superficiais e impulsionadas por nada mais do que a necessidade de capturar luz solar em lugares escuros. Boa noite. Durma profundamente e deixe a história da evolução humana continuar se desenrolando nos seus sonhos. A Revolução Agrícola, quando tudo mudou novamente. Mas então tudo mudou novamente. E desta vez não foi o clima. Não foi migração. Foi algo que os humanos fizeram a si mesmos completamente por acidente. Por volta de 10.000 anos atrás, em alguns locais espalhados pelo globo, as pessoas tomaram uma decisão que transformaria nossa espécie para sempre. Elas pararam de caçar e coletar. Elas começaram a cultivar. Agora, isso soa como progresso, certo? A revolução agrícola, civilização, cidades, escrita, tudo o que associamos com o avanço humano veio desse momento. E é verdade, a agricultura permitiu que as populações humanas explodissem. Ela criou excedentes de alimentos que sustentaram especialistas, artesãos, sacerdotes, guerreiros, eventualmente cientistas e filósofos. Foi a fundação de tudo o que chamamos de civilização. Mas a curto prazo, para as pessoas que realmente viveram a transição, a agricultura foi um desastre. Evidências arqueológicas mostram que as primeiras populações agrícolas eram mais baixas, mais doentes e morriam mais jovens do que seus ancestrais caçadores-coletores. Seus ossos mostram sinais de desnutrição. Seus dentes revelam deficiências vitamínicas. Eles sofriam de doenças que haviam sido raras ou inexistentes nas sociedades de caçadores-coletores. Por quê? Porque a agricultura inicial era basicamente uma catástrofe nutricional. Caçadores-coletores comiam dietas incrivelmente diversas. Dependendo da estação e localização, eles poderiam consumir dezenas de espécies vegetais diferentes. Múltiplos tipos de caça, peixe, moluscos, insetos, ovos, mel. Essa diversidade significava que eles naturalmente obtinham uma ampla gama de nutrientes. Eles estavam constantemente se movendo, constantemente encontrando novas fontes de alimento, constantemente mantendo nutrição balanceada, sem nem mesmo tentar. Mais importante para nossa história, caçadores-coletores em latitudes do norte tinham fontes confiáveis de vitamina D em suas dietas. Peixe, especialmente peixes gordurosos como salmão e cavala, são embalados com vitamina D. Assim são ovos de peixe e fígado de peixe, carne de foca e óleo de foca, alimentos básicos para populações do Ártico, contêm quantidades massivas de vitamina D. Fígados de animais terrestres, particularmente de caça como alces e renas, também fornecem quantidades substanciais. Até ovos de pássaros contêm quantidades decentes. Caçadores-coletores em lugares como a Escandinávia podiam sobreviver com pele relativamente escura, porque estavam comendo vitamina D. Sim, teriam deficiências sazonais durante os longos invernos escuros. Sim, pele mais clara teria ajudado. Mas eles não estavam em crise. Eles podiam se virar. Seus filhos poderiam não ter desenvolvimento ósseo ideal, mas sobreviveriam. Então veio a agricultura. E, de repente, essa rede de segurança dietética desapareceu. As primeiras populações agrícolas não cultivavam tudo. Elas não podiam. A agricultura surgiu independentemente em diferentes regiões. E em cada lugar, as pessoas domesticaram quaisquer plantas crescessem melhor em seu ambiente local. No Oriente Médio era trigo e cevada. Na China, arroz e milheto. Na Mesoamérica, milho e feijão. Na África, sorgo e inhame. Mas aqui está o que é crucial. Nenhuma dessas culturas básicas contém quantidades significativas de vitamina D. As plantas não produzem vitamina D. Apenas animais produzem. E mesmo assim, apenas certos tecidos. Quando você baseia sua dieta inteira em grãos cultivados e vegetais, você está essencialmente se cortando da vitamina D dietética inteiramente. Os primeiros agricultores do Oriente Médio,
Não foram tão mal afetados, porque ainda estavam vivendo em regiões relativamente ensolaradas. Mas quando a agricultura se espalhou para o norte na Europa, carregada por populações agrícolas migrantes, a crise da vitamina D tornou-se aguda. Imagine isto. Você está vivendo no que é agora a Alemanha ou Polônia. São 8.000 anos atrás. Seus ancestrais acabaram de chegar do sul, trazendo trigo e cevada domesticados. Pela primeira vez na história humana, você pode ficar em um lugar o ano todo. Você limpa florestas, planta campos, constrói assentamentos permanentes. Mas sua dieta mudou de variada, com peixe, caça, plantas selvagens e diversidade sazonal para monótona. Pão, mingau. Talvez alguns vegetais, se você tiver sorte, um pouco de carne em ocasiões especiais, mas nada como as quantidades que caçadores-coletores consumiam. E, crucialmente, quase nenhum peixe. Populações agrícolas se estabeleceram no interior, longe das costas e rios, porque era onde estava a melhor terra de cultivo. Dentro de 1 ou 2 gerações, as crianças estão sofrendo. O raquitismo torna-se epidêmico. Você está vendo crianças crescerem com pernas tortas, espinhas deformadas, ossos enfraquecidos que fraturam facilmente. Mães estão morrendo no parto, porque suas pelvis nunca se desenvolveram adequadamente. Bebês estão morrendo de convulsões causadas por deficiência de cálcio. E lembre-se, você está vivendo a 50 graus de latitude norte. No inverno, o sol mal fica acima do horizonte. Mesmo quando está fora, é muito fraco para desencadear a síntese de vitamina D em pele escura. Você pode ter exposição solar adequada por 3 ou 4 meses por ano. É isso. Sob essas condições, a pressão seletiva para a pele mais clara não apenas aumentou, ela explodiu. Isso não era gradual mais. Esta era uma crise acontecendo em tempo real. Mulheres com pele ligeiramente mais clara podiam sintetizar vitamina D mais eficientemente. Seus filhos tinham ossos mais fortes. Suas filhas sobreviviam ao parto com mais frequência. Seus netos eram mais numerosos. A evidência genética mostra exatamente o que você esperaria desse tipo de seleção natural intensa. Os genes associados com pele clara em europeus, particularmente as variantes em SLC24A5 e SLC45A2, mostram o que os geneticistas chamam de assinaturas de seleção positiva recente. Que estes são genes que se espalharam pelas populações europeias, incrivelmente rápido. Muito mais rápido do que a deriva genética aleatória preveria. Podemos realmente calcular quão rápido. Com base na prevalência dessas variantes em populações modernas e na taxa de mudança genética, pesquisadores estimam que genes de pele clara foram de raros a quase universais em populações agrícolas europeias em apenas 3.000 a 5.000 anos. Isso é talvez 150 a 250 gerações. Em termos evolutivos, isso não é mudança. Isso é transformação. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais fascinante. Sabemos que isso aconteceu porque podemos comparar os genomas de europeus antigos de diferentes períodos de tempo. Graças a melhorias na extração de DNA antigo, pesquisadores sequenciaram DNA de esqueletos europeus, variando de 40.000 anos atrás até apenas alguns séculos atrás. E o que eles encontraram foi impressionante. Caçadores-coletores europeus, as pessoas que viveram na Europa antes da chegada da agricultura, tinham pele escura. Não necessariamente tão escura quanto africanos, mas significativamente mais escura do que os europeus modernos. Um exemplo famoso é o homem de Cheddar, um caçador-coletor que viveu na Grã-Bretanha há cerca de 10.000 anos. A análise genética de seus restos, notavelmente bem preservados, mostra que ele tinha pele escura, cabelo escuro e olhos azuis. Essa combinação parece incomum para nós agora, mas provavelmente era comum entre europeus pré-agrícolas. Essas pessoas estavam vivendo na Europa há milhares de anos. Alguns de seus ancestrais estavam lá desde as migrações humanas iniciais, 40.000 anos atrás. Eles tiveram bastante tempo para evoluir pele mais clara, se houvesse forte pressão seletiva para isso. Mas eles não tiveram porque não precisavam. Suas dietas ricas em peixe forneciam vitamina D adequada. Então a agricultura chegou, trazida por populações migrantes do Oriente Médio. Esses primeiros agricultores já eram um pouco mais claros do que os africanos, tendo vivido no Oriente Médio por milhares de anos. Mas eles não eram tão claros quanto os europeus modernos também.
O clareamento dramático da pele aconteceu depois que eles alcançaram o norte da Europa, e seus alimentos ricos em vitamina D desapareceram de suas dietas. A evidência genética mostra que os europeus modernos são uma mistura de 3 populações ancestrais: os caçadores-coletores originais de pele escura, os primeiros agricultores do Oriente Médio e migrantes posteriores da Idade do Bronze das Estepes. Mas os genes de pele clara varreram todos os 3 grupos uma vez que estavam vivendo de dietas baseadas em grãos em latitudes do norte. Não importava qual era sua população ancestral. Se você estava cultivando na Escandinávia, seus descendentes precisavam de pele clara para sobreviver. Isso criou uma espécie de ciclo de feedback evolutivo. Pele mais clara significava crianças mais saudáveis. Crianças mais saudáveis significavam famílias maiores. Famílias maiores significavam que aldeias agrícolas podiam crescer e se expandir. Comunidades agrícolas bem-sucedidas podiam sustentar mais pessoas, o que significava mais oportunidades para genes de pele clara se espalharem através de reprodução e casamento. Em apenas alguns milhares de anos, a paisagem genética da Europa havia sido completamente transformada. A mesma coisa estava acontecendo no norte da Ásia, embora através de caminhos genéticos diferentes. Populações agrícolas na China, Coreia e Japão desenvolveram suas próprias variantes de pele clara. Mutações em genes diferentes que alcançam resultados similares. A velocidade dessa mudança nos diz algo profundo sobre a evolução humana. Quando a pressão seletiva é forte o suficiente, quando a sobrevivência está literalmente em jogo, populações podem mudar com rapidez impressionante. As mutações já estavam lá, variantes raras flutuando na população. A agricultura não as criou. Ela apenas as tornou desesperadamente necessárias. E as pessoas vivendo através dessa transformação não tinham ideia do que estava acontecendo. Elas não entendiam genética ou vitamina D ou seleção natural. Elas apenas sabiam que algumas famílias pareciam mais saudáveis do que outras, que os filhos de algumas mulheres sobreviviam, enquanto outros não. Que ao longo das gerações, as pessoas estavam gradualmente, misteriosamente ficando mais pálidas. Mas elas podiam ver os resultados. Em poucos milhares de anos, as populações do norte haviam mudado de predominantemente escuras para predominantemente claras. A mutação que estava se espalhando lentamente através de caçadores tornou-se uma necessidade de sobrevivência para agricultores. E a agricultura continuou se espalhando, carregando genes de pele clara mais para o norte e leste, com cada geração de agricultores de trigo e cevada empurrando para novos territórios. É por isso que a cor da pele mudou muito mais rápido do que esperaríamos apenas da exposição ao sol. Não era apenas sobre se adaptar a menos luz solar. Era sobre se adaptar a menos luz solar, enquanto comia uma dieta que não continha quase nenhuma vitamina D. A agricultura não apenas mudou onde os humanos viviam, mudou o que os humanos comiam. E essa mudança dietética criou pressões seletivas mais intensas do que qualquer coisa que o clima sozinho pudesse produzir. As pessoas que sobreviveram foram aquelas cujos genes lhes permitiam sintetizar vitamina D do fraco sol do norte. As que podiam alimentar seus filhos com grãos e ainda construir ossos fortes. As que podiam cultivar em florestas e sobreviver. Eles se tornaram nós. Agricultores de pele pálida espalhando-se pelo norte, transformando a paisagem genética de continentes inteiros em apenas alguns milhares de anos. Tudo porque alguém decidiu que plantar sementes era mais fácil do que caçar veados. Deixe seus olhos se fecharem mais um pouco agora. Deixe a história lavar sobre você como uma onda suave. Amanhã, se você retornar, exploraremos como diferentes populações ao redor do mundo resolveram esses mesmos problemas de maneiras completamente diferentes. Por enquanto, apenas respire devagar e saiba que a cor da sua pele é uma carta de amor de seus ancestrais dizendo: nós mudamos para que você pudesse existir. Boa noite, durma profundamente e deixe os sonhos da evolução humana continuar.